Você sabia que os ruralistas que ajudaram no golpe de 1964 ainda estão na ativa? E que os Estados Unidos dos Kennedy se arrepiavam com a ideia de uma reforma agrária no Brasil? A guerra ideológica, econômica e política travada contra os povos do campo antes e durante o golpe militar é tema deste De Olho na História. Eu sou a Luma Prado e tenho a satisfação de apresentar mais um episódio sobre o momento chave da história da luta pela terra no Brasil. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Os trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. O discurso de João Goulart no comício da Central do Brasil em 1964 provocou a ira das elites. Com forte apoio dos movimentos sociais, Jango dava andamento às reformas de base, que incluíam a reforma agrária. Naquele dia, o então presidente anunciava a desapropriação de várias terras à beira de estradas num prazo de 60 dias. Não deu tempo. 18 dias depois, os tanques invadiram as ruas e Jango seguiu para o exílio. A ideia da reforma agrária enfurecia as oligarquias rurais brasileiras. Desde 1955, trabalhadores rurais e poceiros passaram a se organizar nas Ligas Camponesas, movimento que já foi tema do De Olho na História. Em 1962, o principal aliado de Jango dava passos para a distribuição de terra. Brizola desapropria 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil agricultores da região de Sarandi. E o próprio Jango, um ano depois, em 1963, promulgava o Estatuto do Trabalhador Rural, passando para o camponês direitos antes limitados aos trabalhadores urbanos, como direito à sindicalização, aposentadoria, férias e etc. Entre os principais opositores a Jango e sua política agrária estava a Sociedade Rural Brasileira, entidade centenária que nasceu na República Velha por meio da política do café com leite, quando os fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais mandavam no Brasil. Até hoje, a Rural continua ativa. Com ligações políticas com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e seus parentes, ela foi a primeira entidade do agronegócio a apoiar o impeachment de Dilma Rousseff. O substituto de Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi conselheiro da Rural por 20 anos. E o próprio Salles fora diretor jurídico da organização. No golpe de 64, a Sociedade Rural Brasileira financiava o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, braço ideológico de tantos projetos encampados pelos militares. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. A propaganda política ideológica do IPES passava nos cinemas antes dos filmes. Era exibida nas fábricas e levada para o interior do país de cidade em cidade. Um dos maiores articuladores do golpe de 1964, o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, não só apoiava as atividades do IPES, como conseguiu financiá-lo com a ajuda do presidente John F. Kennedy. We have this organization known as the how much we got to put in? Oh, this is a matter of $1 million. Além do IPES, os Estados Unidos injetaram mais de 2 milhões de dólares na Aliança pelo Progresso, uma articulação empresarial que financiava grandes obras, e no Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, entidade irmã do IPES, que comprava deputados para o golpe. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia.
Com tanto apoio, o golpe militar foi dado em 31 de março de 1964. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Em novembro do mesmo ano, foi criado o Estatuto da Terra, que tirava direitos sociais estabelecidos no Estatuto do Trabalhador Rural, mas criava a função social da propriedade, dispositivo legal que, claro, nasceu já como letra morta. O que se viu ao longo dos anos foi a repressão aos movimentos do campo, o exílio de grandes apoiadores das causas do campo, como o teórico da fome Josué de Castro, que também já foi tema do De Olho na História. Paralelamente, o governo militar implantou incentivos financeiros para os grandes proprietários, como o custeio de entre-safras e empréstimos facilitados. Toda a pesquisa com financiamento público para a agricultura foi voltada para viabilizar as produções extensivas, para o latifúndio. Com o lema "integrar para não entregar", os militares começaram a política desenvolvimentista contra a Amazônia, ou o Inferno Verde, território que, na visão deles, tinha que ser conquistado. Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho, Manaus-Boa Vista. Estradas que são vanguarda de colonização e que abrem caminho à descoberta de fabulosas riquezas minerais. Um rebanho com 2 milhões de cabeças de gado entrou na Amazônia na década de 70. A população, que na década de 1950 não passava de 349 mil habitantes, explodiu com 7 milhões de pessoas entrando na floresta. De Minas, da Bahia, do Ceará, do Paraná, pequenos e médios proprietários se tornavam colonos, entregues à própria sorte, tornando-se mais tarde mão de obra barata para as grandes empresas com terras na região, como a Volkswagen, Nixdorf, Liquigás, Bradesco, Banco Real e Bamerindos. A ditadura militar matou ao menos 1.500 trabalhadores rurais e 8.000 indígenas no seu projeto expansionista e violento. A resistência ressurgiu em Pernambuco em 1979, na greve geral de 20.000 trabalhadores de canaviais. Mas essa história é parte de um outro episódio do De Olho na História, que virá em breve. Clique na sineta para ser lembrado. Se você gostou desse programa, não deixe de compartilhar. Assine o canal do De Olho nos Ruralistas para acompanhar a nossa produção. De olho no golpe militar, de olho na história, de olho nos ruralistas. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice.